A síndrome de Williams é uma doença descrita há mais de 50 anos, mas até hoje não é diagnosticada com facilidade pelos pediatras e afeta tanto os meninos quanto as meninas. Este é o tema do programa Em Discussão especial de hoje com os nossos convidados. A doutora Chong Ae Kim, que é chefe da unidade de genética do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas de São Paulo, a doutora Lilian Maria José Albano, médica geneticista, também do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas de São Paulo, Silvana Souza do Nascimento, diretora da Associação Brasileira da Síndrome de Williams, e Alan Souza do Nascimento, paciente com síndrome de Williams. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa em discussão especial. Entre um sintoma e outro, a dúvida toma conta da família, especialmente quando o diagnóstico não vem nos primeiros momentos de vida da criança. Você vai conhecer agora as histórias de Nicole e Aiko. Cristina descobriu que a filha Aiko tinha síndrome de Williams com 7 meses. A descoberta foi chocante, foi angustiante, porque no período da dúvida, enquanto não saía o resultado, a gente ficava: esse sintoma é da síndrome de Williams. Essa aqui ela não tem. Isso aqui tem, isso aqui não tem. A criança nasceu com sopro no coração e passou a ser acompanhada por um cardiologista. O médico desconfiou do diagnóstico de síndrome de Williams quando Aiko apresentou sintomas como dificuldade de se alimentar, atraso no desenvolvimento e irritabilidade. Quando saiu o diagnóstico, a primeira sensação foi alívio também e desespero. A síndrome de Williams, ou síndrome Williams-Bellring, é uma desordem genética com rara manifestação hereditária e que ocorre em cerca de uma criança a cada 25 mil nascimentos. Afeta as áreas comportamental, cognitiva, ou seja, do conhecimento, e motora. Foi descrita na década de 1960 e ocorre em ambos os sexos e grupos étnicos, e nem sempre é diagnosticada com facilidade. Juliana, mãe de Nicole, demorou 2 anos até chegar ao diagnóstico correto. Eu, passando com a consulta do geneticista, graças a Deus eu consegui um médico que estudou a síndrome dela, que conhecia a síndrome dela, e ao ver ela já sabia que ela tinha uma síndrome sem mesmo fazer os exames. Porém, não é bem conhecido, porque nem o pediatra dela sabia da síndrome e não conhecia a síndrome dela na época, né? O cuidado principal é a alimentação, porque ela tem problema cardiológico e a pressão, né? Então a gente tem que controlar isso da alimentação. Fora que eles comem muito, se a gente não controlar, vira obeso. Juliana conheceu Cristina na Associação Brasileira Síndrome de Williams. O apoio mútuo entre pais ajuda. A gente tem uma associação onde de 3 em 3 meses a gente faz um almoço com as famílias, e é muito legal que a gente se reúne, as famílias da síndrome de Williams, troca experiência. Uma característica da síndrome de Williams é a amabilidade, e a Nicole e a Aiko são assim, amigas de todo mundo. Bom para as mães que já têm tantos desafios. Hoje o acompanhamento das crianças no médico é a cada 6 meses e elas chegam a passar por 7 especialidades. Os desafios de ter um filho com a síndrome de Williams são muitos. O preconceito, quase inevitável, é um receio dos pais. Nós temos muita preocupação assim dela sofrer bullying na escola. Pelo fato dela ser muito inocente, ser assim muito repetitiva, então não é todo mundo que tem paciência. A gente, mãe, fica bem entristecido com as situações, a gente tenta relevar para elas, não demonstrar, mas vai chegar um tempo que elas vão perceber a diferença que os amigos fazem deles, né? Hoje, Cristina e Aiko, Juliana e Nicole se adaptaram à síndrome de Williams. Juliana diz que a filha é até paparicada demais na escola. Os amigos é legal porque eles, quando eu preciso de uma ajuda, eles vão para me ajudar na hora que eu não consigo fazer a lição. Eu tenho bastante de amigos. E eles te ajudam? Sozinha. Ah, não ajuda muito não? Não, Então você não precisa muito de ajuda. não preciso. Você é feliz? Eu sou feliz muito. Eu queria saber se você é feliz. Você é feliz? Sim. De 1 a 10, quanto? 10.
Doutora Chon, o que é que dificulta o diagnóstico, apesar da doença ter sido descrita já há 50 anos ou mais de 50 anos, até os dias de hoje os médicos ainda têm essa dificuldade em chegar a uma conclusão a respeito? Porque síndrome de Williams é uma das síndromes raras. Então, doenças raras, a maioria dos médicos, então, durante a formação, eles aprendem doenças mais frequentes, mais comuns. Então, doenças raras, que 80% são doenças genéticas, é pouco conhecimento que eles têm. Mesmo pediatras desconhecem. Ainda mais síndrome de Williams, são crianças alegres, risonhas, muito amigáveis. Então, isso é uma das características da síndrome. E quase 85% tem cardiopatia, que é uma estenose supravalvular aórtica. Mas nem todos têm essa cardiopatia. Em torno de 10 a 15% pode nem ter cardiopatia. Então, médicos pediatras, que a maioria das vezes, desconhecem. Por isso, demora a chegar ao diagnóstico. E essa síndrome de Williams é uma das nossas linhas de pesquisa. Então, nós temos uma experiência em segmento de quase 100 pacientes com síndrome de Williams. E isso fez com que a gente aumentasse mais a experiência de dados clínicos, achados clínicos para alertar os pediatras. E uma das coisas importantes é, por exemplo, hipertensão arterial na criança bem precoce e sem sintoma, que é um outro dado interessante, porque crianças estão bem. Então, deve ser uma hipertensão arterial crônica que quase não apresenta sintomas. Então, com isso, a gente está orientando as mães, pela Associação de Síndrome de Williams, de acostumar a tomar medidas de pressão periodicamente. Porque se um dia vem numa consulta, só de ver médico de avental branco, já sobe a pressão. Então, teria que ser em casa, numa situação calma, como se fosse um exame de rotina e levar marcado para os pediatras, para triar melhor essa pressão muito alta. Isso pode ser por exemplo, causada por estenose, não somente de cardíaca, mas sim pode ser de artérias carótidas, aqui do pescoço, e outro, artérias renais. Então, já vimos algumas crianças que ambas artérias renais estavam praticamente fechadinhas. Então, não existia remédio que abaixasse essa pressão. E, às vezes, é necessário, nesses casos, até procedimentos cirúrgicos. E não é só isso, às vezes fica nas artérias mesentéricas, aquelas que vão para intestino. Então, realmente, tem complicações sérias, tem que ficar atenta. Mas são crianças muito alegres. Doutora Lilian, o que a gente observou pela reportagem, no caso da Nicole, a doença foi descoberta com 2 anos, aos 2 anos de vida, e no caso da Aiko, aos 7 meses de vida, quer dizer, houve aí um diagnóstico razoavelmente tardio. É possível que esse diagnóstico venha logo ao nascer, por exemplo, ou é preciso esperar sintomas, há exames que possam ser feitos para que isso aconteça? Sim, é possível fazer o diagnóstico de forma mais precoce, como a gente tem feito. Felizmente, a genética evoluiu muito mesmo. Então, existem alguns exames, que são técnicas assim, mais específicas. O mais conhecido que todo mundo ouve falar, o cariótipo, não pega, né? Não é possível fazer. E existem técnicas moleculares, e a gente pode, não sei se é o escopo aqui da entrevista, mas é possível. A questão é bem como a doutora Chong comentou. É preciso você, se a criança já nasceu, você fazer o diagnóstico mais precoce e treinar essas pessoas, porque é difícil, às vezes você não consegue perceber
pela aparência e pela interatividade que eles têm muito grande. Então, é necessário realmente uma pesquisa mais, um direcionamento para a especialidade mais precocemente, que hoje, felizmente, tem ocorrido. E também um diagnóstico mais precoce, a gente já tem essa possibilidade, sim. Inicialmente, no período neonatal, quando nasce no berçário, a carinha da criança, para pessoas, mesmo pediatras, podem não reconhecer. Não são carinhas assim diferentes que chamam a atenção dos médicos. Logo ao nascer, não é possível. Logo ao nascer, tem lábios grossos, pode ter um pouquinho de edema nas pálpebras, ao redor dos olhos, e uma boca um pouco grande, mas são alterações sutis. Agora, se tiver cardiopatia, já fazer exame de cardíaco logo para ver se tem estenose de artéria aórtica. E outra coisa, se você ficar em dúvida, você deve fazer um exame que, como a doutora Lilian disse, cariótipo, que é o único exame disponível no SUS, que é estudo do cromossomos. Como essa síndrome é causada por uma microdeleção, quer dizer, pequena perda do cromossomo 7 no braço longo, só que essa pequena perda não aparece no cariótipo. E aí é porque é menor. E essa pequena deleção, então, você tem que testar outros testes moleculares. Então, durante mais de 10 anos, a gente tem dedicado a fazer testes moleculares. Quais testes? Pode fazer, tem várias maneiras. Tem um exame chamado FISH e depois tivemos uma época que fazia pelos marcadores polimórficos e ultimamente a gente tem usado MLPA. Então é uma perda de 1,5 megabase ou 1,8 e o cariótipo teria que ter pelo menos 5 megabase. Então, como é menor, não pega pelo cariótipo. Então, esse exame, infelizmente, nós não temos no SUS. Então, a gente tem esforçado muito durante esse período, tudo com verba de pesquisa. Silvana, vamos falar do Alan, com 18 anos de idade. Como é que você descobriu a síndrome de Williams nele? Então, eu falo que das mães eu tive mais sorte, porque o Alan nasceu com a estenose aórtica supervalvar. Com 2 meses ele fez um cateterismo. E o cardiologista pediatra me orientou, mãe, ele tem síndrome de Williams. Então, só que eu fiquei naquele ponto de interrogação, o que é síndrome de Williams? Aonde eu já estava fazendo tratamento no Hospital Santa Marcelina, depois que ele estava já com 8 meses, ele foi encaminhado para o HC, para o Instituto da Criança, entrou na tese da doutora Chong, né, sobre a síndrome de Williams, foi onde eu descobri. Com 1 ano e 10 meses, ele fez uma operação do coração, fez a cirurgia cardíaca e colocou uma veia bovina. Hoje está aí, forte, que nem o tourinho. Tá, e ao longo da história de vida do Alan, quais são os desafios? Os desafios foram vários. Desde, eu até falo que eu agradeço a todos os médicos, né, a doutora Maria Cristina, que é lá do Santa Marcelina, ela me orientou tudo. Eu tenho mais 3 filhos, então ela me orientou desde, para me incentivar ele a sentar ou andar, que parece que a gente perde isso daí quando tem um filho com uma limitação. É que também não entende o desconhecido. E aí a gente tem que todo ali voltar. Então eu ensinei ele, procurei ensinar, desenvolver ele, não só, né, interagir com as outras crianças, ele brincar, andar de bicicleta, subir escada, porque eles têm uma dificuldade de subir escada, eles têm medo de escadas vazadas. Então tudo isso aí. Fora o barulho, que eles têm medo de certos tipos de barulho. Então acostumar ele com furadeira, com uma batedeira de bolo, liquidificador, o metrô, porque devido a ele fazer vários acompanhamento médico, tem que andar de metrô, então o barulho é muito forte. E depois ele foi indo atrás dos instrumentos musicais. Foi aprendendo música, hoje toca em vários instrumentos. Você falou que você tem outros 3, então? Tenho mais 3 Ele é mais velho? Ele é o caçula. É o caçula. Tem uma moça, a Suzane, de 28 anos, a Priscila, de 27, e o Arthur, de 22, e o Alan, de 18. Então, Alan, você toca o quê? Sanfona? Gosta bastante? Gosto muito. Como é que surgiu esse gosto pela sanfona? Desde Luiz Gonzaga, Mariuzan, descobri que eu gostava de sanfona. Desde pequeno eu tinha uma, acabaram quebrando, mas
prepararam outra para mim. Aprendeu tudo sozinho? Alguém te ensinou? Conta pra gente. Aprendi tudo sozinho. Porque eu aprendo tudo sozinho, porque se alguém me ensinar, não vou ter paciência, é melhor aprender sozinho. Mas ele teve aula do Projeto Guri, tocou bombardini no Guri, mas devido à cardiopatia congênita dele, ele foi para o violino, ele toca violino. Do violino, hoje ele está na orquestra de viola de violeiros da Vila Matilde, então ele toca viola, só que ele toca vários instrumentos. E está também no projeto da Unesp, agora que a gente está fazendo esse projeto com as pessoas com síndrome de Williams, e estão inserindo todos eles também na música também. É trabalhar e estimular no que eles têm de melhor. Uhum. E o instrumento que você prefere mais é a sanfona? Uhum. A sanfona e qual mais? Teclado. Teclado. Tudo sozinho? A sanfona sim. Sanfona sozinho. É que nessa síndrome, essas crianças, além de ter rostinho alegre, comportamento super amigável e essa de atraso, eles têm uma deficiência intelectual de leve a moderada, né? E como a Silvana queixou, tem a hiperacusia, a sensibilidade aumentada aos sons bem altos. Mas tem um lado super importante, que é a aptidão musical, que outras crianças dificilmente terão, porque apesar dessa deficiência intelectual, eles conseguem guardar o som e saber tocar do começo até o fim, sem saber ler partitura. Isso é uma das coisas, aptidões que Deus deu nessa síndrome de Williams. Então, nós estamos tentando estimular esse lado, não é todos os pacientes com síndrome de Williams. Alan é um dos exemplos que ele toca mais de 10 instrumentos e ele toca sozinho, só pelo som, no ouvido absoluto, né? Então, nesse projeto que a gente quer estimular, e a doutora Lilian tem uma irmã que é professora de Unesp de música, a doutora Sônia, ela com as alunas dela, professora, nós demos início na sexta-feira passada de unir esses pacientes com síndrome de Williams. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Em Discussão Especial, nosso tema de hoje, a síndrome de Williams. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta já com a aptidão musical do Alan, que ele vai mostrar pra gente aqui o que ele sabe tocar de sanfona. Até já. Alan, quantos anos você tinha quando você começou a tocar a Asa Branca do Gonzaga? Acho que eu tinha... Quantos anos, mãe? Então, ele começou novo, pegando os instrumentos, mas assim, a paixão dele por Elisita Barroso e Luiz Gonzaga foi desde pequeno. Desde os 6 anos ele assistia e escutava Elisa Barroso, escutava Mário Zan, sempre foi apaixonado por música de festa junina, né, as músicas dele também. E aí ele começou a tocar na sanfoninha, ele tinha uns 8 anos quando ele ganhou uma pequena, menor, dessas de brinquedo. E ele já tirava já. Aí até chegar nessa daí essa aí ele ganhou, ele tinha já 13 anos. Ou seja, tocando mesmo já desde os 6, desde os 8, 10, 12 anos. Ele começou menor, com 6 anos ele começou a tocar gaita. Da gaita, ele foi pra flauta, depois cavaquinho, aí veio o teclado, depois que veio o violão, aí a sanfona, o violino, o bombardini. E pelo jeito, a Asa Branca é a sua preferida ou você tem outras coisas que você gosta muito também, Alan?
Ah, tem muitas, tem valsas, tem um monte de música. Tá, então manda outra aí. O que você quiser. Fala, você está com essa sanfona desde os 13 anos, você ganhou da Inesita Barroso esse instrumento, é isso? Como é que foi? Como é que foi esse presente? Foi Foi bom. um projeto, conta pra gente. Foi do projeto Make-A-Wish. O projeto Make-A-Wish é um projeto que realiza sonhos das pessoas que têm doenças raras. E o Alan foi um desses que recebeu esse presente, que ele tinha um sonho de conhecer a Inesita Barroso e ter uma sanfona. Então, ele conciliar as duas coisas. Ele recebeu essa sanfona das mãos de Inesita Barroso. Então, para ele foi assim, maravilhoso. E, no entanto, ela cantou e ele tocou pela primeira vez, pegando uma sanfona e tocando para ela. Muito bem, doutora Lilian, e essa importância da estimulação musical, esse trabalho acontece também na Unesp, não exatamente para os pacientes com a síndrome de Williams, mas também para outros pacientes com deficiências intelectuais. Na verdade, nós estamos iniciando o projeto com síndrome de Williams. Com síndrome de Williams. É um sonho antigo já, né? Não é sonho Mais de 10 anos. Muito, da década de 90, nós já conhecíamos a síndrome e também era o nosso interesse em montar uma banda musical com os pacientes, porque é muito bom a música, realmente, pela questão, já é excelente para pessoas que não têm alguma síndrome, o que dirá para pessoas que têm, porque você tem uma neuroplasticidade, existe um desenvolvimento maior cerebral. Enfim, era essa a nossa vontade, de não só fazer isso, porque seria um lazer, haveria uma possibilidade também de uma transferência cognitiva, uma possibilidade que a gente está, inclusive, agora concretizando com esse. Então, a gente está muito realizado. É na Unesp, a minha irmã, ela é a professora Sônia Regina Albano de Lima, e iniciou agora. Nós iniciamos, na verdade, em outubro. Foi o primeiro encontro onde nós juntamos todos os pacientes que tinham algum interesse. Nós convocamos, e foi até na minha casa, né? No salão de festa do apartamento. Festa, improvisado, mas nós improvisamos e foi muito bom, porque disso surgiram novos encontros, nós estamos ensaiando agora. E agora eu passo bastão para pessoas especializadas, eu só quebrei um galho, né? E para que os professores possam ensiná-los adequadamente e desenvolver esse projeto, porque com certeza será estendido e assim a gente espera para outras crianças, não só para a síndrome de Williams. Mas eu só queria ressaltar que eles têm um talento musical assim incrível. Então, nesse tempo de convívio que eu tive com eles, e sabendo da questão científica mesmo da síndrome, eu fiquei impressionada. Eu também tenho um conhecimento assim, ainda que parco em música, mas o Alan faz melodias complexas, ele faz uma transposição musical assim, que eu fico assim surpresa de ver. Tudo realmente só a partir do que ele ouve, né? E sem ler absolutamente nenhuma partitura. É uma coisa que impressiona a todo mundo que pode presenciar. Essa aptidão geralmente vai para a área musical ou para outras áreas também? Olha, também essa área, a parte da linguagem, eles também têm facilidade para línguas estrangeiras, por exemplo. Isso tudo porque o forte deles é a audição. Então, eles compensam a dificuldade visoespacial que eles têm com a audição. Então, muitos têm ouvido absoluto e você fica surpreso. A Aiko mesmo, que vocês entrevistaram,
eu a vi, assim, cantando, eles não desafinam absolutamente nada. No primeiro encontro que nós tivemos na sexta-feira, com 8 pacientes, eles foram capazes de cantar uma melodia com muita precisão, coisas que às vezes as pessoas normais não conseguem fazê-lo, não é, Silvana? Eu mesmo não canto nada. Eu começo a cantar, ela, mãe, para. É uma coisa assim, é uma coisa muito bonita, é uma coisa assim que eu com conhecimento, eu estudei piano, eu fico impressionada, eu ficava ao lado dele e ele consegue fazer coisas que eu estudando, eu não sou capaz de fazer. Né, em absoluto, não é ele, e no ritmo também. Eles têm uma habilidade, eles logo vão sair. Eu peguei, você viu aquela menininha no nosso almoço que ela comentou? Ela não tinha nada para bater, ela pegou 2 latinhas e começou a bater a latinha no tempo preciso. É impressionante, é uma coisa que realmente nos deixa assim. Silvana, como é que foi a fase escolar do Alan? Então, aliás, ele hoje estuda, o que ele está fazendo? Então, ele estuda. Só que assim, a escola estadual está um grande problema com a inclusão, né, que não tá se realizando. Então teve muita dificuldade nos primeiro ano que ele estudou, até a 5ª série, até eu conseguir passar ele para uma escola municipal. É onde a professora a diretora abriu a porta e eu dei uma palestra, orientação de como saber um pouquinho mais da síndrome de Williams e saber como lidar com eles, né? E através dessa palestra, e o Alan também tocando, os alunos se abriu também, começou a ter amizade com o Alan. Então, o Alan não era mais um na sala de aula. O Alan era o amigo que, além por cima deles ajudar também a interagir nas aulas, na lição e também na música, porque eles tinham também a parte de musical da escola, que eles tinham um show, né, que eles faziam de música, e onde o Alan foi inserido também. Então, o Alan levava vários instrumentos, cada dia era um instrumento que ele estava levando para a escola e fazia esse trabalho. Hoje ele está no estado. Estou tentando fazer um trabalho lá, né, vou dar uma palestra, ainda vão estar agendando. A escola, graças a Deus, fui lá, conversei com o coordenador e ele me chamou para estar dando uma palestra, né? E assim a gente faz esse trabalho, né? Porque a inclusão é complicada. Porque tem que fazer um trabalho de conhecimento para os professores saberem lidar não só com a síndrome de Williams, mas por toda a deficiência, principalmente a deficiência intelectual, que não é tão trabalhada quanto as outras deficiências. Se você pegar material de deficiência física para parte pedagógica, tem vários. Deficiência visual e deficiência auditiva. Já para deficiência intelectual, você não vê nenhum material didático. Quando você fala da palestra, esse trabalho é o que é feito a partir da Associação Brasileira da Síndrome de Williams, ir nas escolas, orientar os exatamente como é que acontece isso. Você criou a fundação para levar esse tipo de informação. Isso. Na época a presidente era a Jo Nunes, né, e ela já começou a fazer esse trabalho de ir nas escolas. E devido também a gente, que nem eu também sou conselheira do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, e devido a esse trabalho nós vamos nas escolas a orientar professores, não só os professores, mas também os funcionários, os alunos, porque é importante fazer um trabalho de inclusão, né, de como receber essas pessoas com deficiência, né, para eles estarem respeitando, porque a maior preocupação é lidar com o diferente. Depois que você explica para eles que o diferente naquele bicho, e eles acabam abrindo as portas, aceitando e fazendo um trabalho em conjunto. Doutora Chong, aqui pela nossa conversa eu já identifiquei aqui 2 situações. Existe um problema na área educacional, tem um desafio aí a ser enfrentado, que é a questão do preparo, a capacitação dos professores, e também tem a questão médica, na área da saúde também, dos profissionais serem preparados para o diagnóstico. Onde é que estão outros desafios que têm que ser enfrentados também? Na realidade, as dificuldades são enormes. Para começar, pelo desconhecimento do próprio médico, né, a grande maioria, demora no diagnóstico. E até chegar num centro de genética e poder fazer essa confirmação dessa doença, demora. E é um exame que não é coberto pelo SUS, né? Quem tem convênio é obrigado, o convênio cobrir. Mas nossos pacientes lá no HC, grande totalidade, são pacientes carentes do SUS. Então, só é possível oferecer esse teste durante a vigência do projeto.
É outra dificuldade. E outro é, depois que a gente faz o diagnóstico, como é que nós lidamos com nossos pacientes? Porque eu consigo marcar retorno cada anual, mas durante um ano eles têm complicações de infecção, pneumonia, otite, tem problemas. E aí pediatras também desconhecem sobre essa síndrome. E qual é o papel, por exemplo, da associação e do HC na provocação do poder público para que esse exame tenha a devida cobertura? Na verdade, essa associação de síndrome de Williams foi fundada pela mãe de uma paciente nossa, que é a Jo, que é a mãe. Jo Nunes. Jo Nunes. Olha, ela me impressionou, sensibilizou demais. Ela era uma diarista, batalhadora, e a Jéssica até morreu depois de um transplante cardíaco. Filha dela tinha síndrome de Williams, tinha problema cardíaco, foi operada, mas teve no final um problema cardíaco sério que não dava mais para aguentar. E foi feito o primeiro transplante cardíaco na síndrome de Williams, foi na Jéssica, mas acabou morrendo por causa de transplante depois de 1 mês de pós-transplante. E eu pensei que ela, depois que tivesse morrido a Jéssica, iria largar. Não, essa mulher é grande batalhadora, continua ela coordenando os encontros cada 2 em 2 anos. Eu tenho participado praticamente quase todos os encontros assim, porque eu fiquei assim, a fã dela. Eu abri um ambulatório de sexta-feira à tarde, exclusivamente para síndrome de Williams. E isso, abracei essa causa e nós desenvolvemos quase 8, 9 teses de mestrado, doutorado, querendo saber melhor sobre a síndrome. E quanto a acompanhamento, por exemplo, agora, nós queremos estimular esse lado de aptidão musical para sensibilizar a sociedade mesmo, e também eles podem crescer nesse lado, ter profissão, porque eu já vi uma abertura de um congresso internacional de genética humana em Viena, e a abertura do congresso foi por uma banda musical de crianças com deficiência, e eles tinham turnê nacional e internacional. Olha só o nível. E aqui no Brasil ainda nós não temos. Então, com esses talentos, eles podem ter alguma profissão desse lado. Esse exame que faz o diagnóstico é um exame de sangue. É exame de sangue. Basta colher 3 ml de sangue, como se fosse um exame para ver se tem anemia ou não, pouquinho. E onde é que está o problema da falta de cobertura do SUS? É o tipo de análise que Sim. Custa caro, seguramente. Custa caro. Custa São quanto? reagentes, tudo importado. E agora, como a gente abraçou essa linha de síndrome de Williams, e ainda a Jo conseguiu juntar o Brasil todo, mais de quase 1.000 pacientes, e vem do Brasil todo. E o encaminho do sangue não é fácil. O correio não permite encaminhamento de sangue. Então, nós estamos desenvolvendo com gotinha de sangue, como se fosse teste de pezinho, quando o neném nasce. Nós estamos desenvolvendo no papel de filtro, que também todos esses são importados, com gotinha, aí facilita o encaminhamento do material, que não precisa de geladeira, nada, só gotinha de sangue impregnado no papel filtro e mandar pelo correio, como se fosse a carta, e a gente extraria de DNA dessa porção do papel. E já está sendo um projeto de uma menina, aluna de iniciação. Doutora Lilian, a partir da gestação, se há condições de identificar na gestação esse tipo de síndrome, é possível já fazer algum trabalho na gestação no sentido de cura, no sentido de... ou é só a identificação mesmo? Cura não tem, até o momento ainda não tem cura. É possível fazer o diagnóstico e, em geral, esse tipo de abordagem é quando você já tem um filho, que são os casos familiares, que não é o mais comum. O mais comum são casos esporádicos. Então, em geral, é o que acontece na prática, essas crianças nascem sem que seja feito um diagnóstico. E aí, a posteriori, em geral, eles vão parar num cardiologista, é o mais comum. Daí a dificuldade, muitas vezes, em se diagnosticar.
porque não tem muitas pessoas mesmo treinadas. E eles têm essa facilidade, eles são amigáveis, então é difícil, os traços às vezes não são tão evidentes. Então, essa é a dificuldade. Mas eu acho que para uma síndrome como é a síndrome de Williams, evoluiu muito. E essa associação, o trabalho da associação... Está ajudando muito. Está ajudando muito. Eles têm, assim, centralizado. E com esse trabalho musical, a gente espera realmente sensibilizar, não só para sensibilizar as pessoas com a síndrome de Williams, mas com todas as síndromes raras. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Em Discussão Especial. Nosso tema hoje, a Síndrome de Williams. Nós vamos para mais um intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta com o programa Em Discussão Especial aqui na TV Assembleia SP, e hoje o nosso tema é a Síndrome de Williams. Doutora Lilian, no bloco anterior a gente falava sobre o exame feito durante a gestação para identificar esse tipo de síndrome. Agora, de qualquer maneira, esse exame não é feito por se tratar de uma doença rara, um caso em cada 25 mil. Essa é a questão, esse é o problema, não vai se fazer em todas as gestantes, teria um custo absurdamente alto. Exato. Precisa ser realmente direcionado você tem que pensar nisso e treinar, e por isso a gente tem que sensibilizar as pessoas a fazer esse diagnóstico. Então, a divulgação, o trabalho da associação tem sido extremamente importante, porque você centraliza e alerta os outros sobre a possibilidade de se tratar dessa síndrome. Então, isso ajudou muito. É muito difícil, como eu já lhe disse, fazer o diagnóstico mais precocemente, né, Chong? Só nos casos familiares, em geral, se faz isso, né? Agora, até aqui nós falamos da doença que tem essa questão não hereditária. Qualquer pessoa pode ter, independentemente de haver na família casos ou não. Mas quais são as chances, vamos supor, filhos do Alan, de terem a doença? Isso aumenta bastante? Sim, aumenta. Porque ele, no caso, por exemplo, ele teria 50% de chance de ter os filhos afetados, porque daí ele já tem aquela mutação, que é essa deleção numa região no cromossomo 7q, 1, 2, 3, enfim. Mas isso, o diagnóstico, você tendo avaliando a parte clínica, você sugere o exame e o diagnóstico é feito facilmente. Então, essa é o que nós pleiteamos, a possibilidade de, nos casos com a suspeita clínica forte, de se fazer de maneira que não é prevista no SUS, tão fácil para nós, né? Essa é a nossa dificuldade. Mas acho que Doutora Chong, essa questão da dificuldade financeira do sistema público de saúde, no caso da AICO e da Nicole, né? Elas passam por acompanhamento semestral, que nós vimos na reportagem, até 7 especialidades. E todo esse trabalho dessa equipe multidisciplinar para acompanhar tudo isso? Não, você tocou num assunto crítico. Isso, a realidade brasileira no nível SUS, mesmo convênio, porque como doenças genéticas essas são muito raras, a grande maioria, o que acontece? Demora o diagnóstico e caracteriza essas doenças, são multissistêmicas, isto é, não é só um órgão, pulmão, coração, às vezes pode ter problema do rim, às vezes pode ter problema na coluna, otites. Então, precisa de vários especialistas, de tratar complicações que vêm junto, em pacote, na verdade. E muitas vezes, pode ser até progressivo. Então, tem que ter acompanhamento, além de pediatra. Então, realmente, como essas doenças genéticas exigem, a grande maioria, esse multissistêmico, múltiplos especialistas e uma equipe multidisciplinar, e porque Alan também, essa síndrome de Williams, tem atraso de desenvolvimento neuropsicomotor e inteligência. Então, por isso, necessita de físio, fono, psicólogo para ver que nível de deficiência está. Tudo isso existe na teoria,
Mas na prática, para nossos pacientes com doenças genéticas, não dispõe, infelizmente. Então, uma das metas e um dos nossos sonhos é criar um centro de tratamento integrado para doenças genéticas raras, onde possa facilitar a vida dessa mãe, de tantas especialistas diferentes. Então, para marcar com um, demora meses até ano para conseguir com um especialista. E equipe multidisciplinar, fono, físio, imagine, com a pessoa que tem dificuldade financeira até chegar no HC. Eu estou cansada de dar laudo de SP Trans, formulário, isso onera muito a gente, para dar passe livre, porque precisa vir a mãe e acompanhante. Então, é uma batalha dura para essas mães que têm filho com problema genético. E mesmo quem tem convênio também, quase a maioria não tem uma equipe multidisciplinar que tem ampla experiência. Não tem. Então, nossa função, que é dentro do HC, que é da Faculdade de Medicina da USP, também formar uma parte educacional de criar uma equipe multidisciplinar dirigida para o nosso atendimento de pacientes. Uma perguntei demais, a gente está falando muito e o Alan está tocando pouco. Vamos lá, Alan, o que você vai tocar agora? Escolhe aí. Bom, cansou, né? Peguei ele de calça curta, ele não esperava, né? Tá preparando, vamos lá. Pensando no que vai tocar. E a música é muito importante no desenvolvimento dele. Ele aprendeu muito com a música. Silvana, você falava da aprendizagem dele, né? Ele aprendeu muito com a música. Exatamente como é que esse aprendizado se desenvolveu? Na alfabetização dele, porque até então, antes de ter aula de música, até eu falo uma diferença dele tocar e ele ter aula com música, com profissionais. Ele aprendeu muito. Ele começou a se alfabetizar através da música. Ele aprendeu números. E a música foi muito importante no aprendizagem dele escolar também. E isso vai ajudar não só o Alan, mas todas as crianças de síndrome de Williams. Em casa, o relacionamento com os irmãos, como é que é? Normal como toda a família. Tem a interagir entre eles, tem a briguinha também normal de família, mas eles se dão muito bem, graças a Deus. Também ele vai para a igreja, ele tem a sua vida diária normal como outra pessoa qualquer. Vai para a escola, vai para a igreja, tem os compromissos dele, passeia sozinho. Isso que é importante. A associação, só queria falar um pouquinho da associação. A associação, a cada 3 meses nós fazemos almoço beneficente, onde essas famílias se reúnem. A cada 2 meses fazemos reuniões de palestra com profissionais para orientação dos pais e familiares. E a cada 2 anos nós fazemos o Encontro Nacional de Síndrome de Williams. Esse encontro são, às vezes, de 3 a 4 dias de encontro, onde temos palestras simultâneas, onde vem a doutora Chong, onde vem outros profissionais da saúde, da educação, para palestrar e orientar não só os pais, mas também profissionais da saúde e educação. Qual a página na internet para buscar essas informações? O nosso site é swbrasil.com.br. Doutora Chong, para potencializar uma determinada profissão nos pacientes com a síndrome de Williams, no caso o Alan, essa aptidão aí pela música, quer dizer, potencializar
essa área musical nele. Como é que é feito esse trabalho? É com equipe multidisciplinar? Isso parte dos pais, parte da família, esse estímulo? Então, na verdade, equipe multidisciplinar é eu preciso essa equipe praticamente para todos os nossos pacientes, com diferentes síndromes, porque a grande maioria tem problema de deficiência, precisa de estimulação, precisa de, por exemplo, avaliação do QI, que hoje em dia quase ninguém faz, porque tem que usar instrumentos, porque a gente tem que ver o nível dessa deficiência, onde está mais acentuado, onde tem menos, estimular esse lado. Então, nós estamos até... sempre a gente estimula formação de associações. Cada síndrome ter sua voz, juntando os pacientes familiares com determinada doença, síndrome. Mas, ao mesmo tempo, lutar tudo junto para querer melhorar o nível de atendimento. Então, equipe multidisciplinar, eu estou assim, bastante dando ênfase, batalhando para isso, para formar para nossos pacientes. Eu estou tendo uma ONG chamada Casa Hunter, que um pai do nosso paciente também fundou, porque o filho dele tem tem mucopolissacaridose, que tem vários tipos, dele é tipo 2 ou chamado doença de Hunter. Então, ele abraçou Casa Hunter e Casa Hunter está tentando, já estão nós oferecendo uma equipe multidisciplinar para nossos pacientes atendidos na unidade, mas estamos almejando ter um centro onde possa atender maior número de pacientes. Olha, gente, nós temos 2 minutos para o encerramento do programa. Vou fazer uma última pergunta aqui para a doutora Lilian. Enquanto isso, o Alan se prepara, pega a sanfona de novo, que a gente vai encerrar o programa com você tocando. E a pergunta, doutora Lilian, quais são as implicações de um acompanhamento médico não muito bem feito, um acompanhamento com equipe multidisciplinar não muito bem feito? Quais são as implicações disso? 1 minuto para a sua resposta. Sim. Enquanto isso, o Alan vai se preparando aqui. Na verdade, é deixar de atender as complicações da doença, que são principalmente as cardíacas, essa questão da estenose, da hipertensão. Então, é muito importante que os pacientes sejam monitorizados na pressão arterial, enfim, e também qualquer cansaço, porque eles têm cardiopatia, uma grande, 85% tem. Então, é importante prevenir as complicações e você, não tendo o acompanhamento correto, você deixa isso e aí fica mais difícil de abordar no futuro com essas lesões. Eu só queria falar uma coisa que você não perguntou, mas em 1 minuto. Pode falar. O potencial musical deles é com relação até a uma profissão. Por exemplo, ele afinou meu cavaquinho sem nunca ter afinado. Olha isso. Então, tem muita, eu acho que a aplicação do treinamento musical na síndrome de Williams vai facilitar, como ela ressaltou, e eu queria dar essa tônica porque eu realmente estou batalhando para que isso aconteça. Facilita o aprendizado, embora ainda não se tenha comprovado. Olha, antes da música aqui do Alan, então eu quero agradecer a presença da doutora Chong, da Silvana, da doutora Lilian, Associação Brasileira da Síndrome de Williams. Você pode buscar suas informações na internet, swbrasil.org.br é o endereço. E então vamos deixar aqui o Alan para finalizar. O que você vai tocar? Muito bom. Vale a pena.